de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ministério da Cultura e Fundação Dorina Noil para Cegos apresentam Do Seu Coração Partido. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Bradesco, Libes Farmacêutica, Banco Safra, Transpetro, IBM Brasil e Empresas Rodobens, Instituto Votorantim, Cielo, Telemon Engenharia de Telecomunicações S.A., Alupar e CEMIG, Instituto Tortuga pela Valorização do Cidadão e Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., Taesa, Kraton Polymers do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Petroquímicos Limitada, Cushman & Wakefield, Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, Planserve Engenharia, Concessionária de Rodovias TEB, Isapa Importação e Comércio Limitada, Metso Paper South America Limitada, Precon Goiás Industrial Limitada, Trench Ross Watanabe Advogados, Sacor Siderotécnica S.A., Companhia Bandeirantes, Faber-Castell, Unify do Brasil Limitada, MADES, IGB, Corumbá Concessões e Tegma Gestão Logística. Realização: Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil, país rico, é país sem pobreza. Esse livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Do Seu Coração Partido. Autora Marina Colasanti. Descrição de capa. Fundo branco com o desenho de uma concha formada por vários traços na cor dourada. Ao centro, uma faixa branca com o nome da autora Marina Colasanti e o título do livro: Do Seu Coração Partido. As informações estão na cor preta. No rodapé à esquerda, o logo da editora Global. Leitura de contracapa. Os contos que compõem este livro surpreendem por sua carga mítica e fascinante por sua modernidade. A linguagem condensada e poética da autora estabelece com o leitor um diálogo que vai muito além da razão, pois não cabe à razão operar histórias que escapam às fronteiras do possível.
Sumário. Como se fosse. Pasta 1. Antes que chegue amanhã. Pasta 2. De muito procurar. Pasta 3. De torre em torre. Pasta 4. Quase tão leve. Pasta 5. Do seu coração partido. Pasta 6. Um homem frente e verso. Pasta 7. O riso acima da porta. Pasta 8. Poça de sangue em campo de neve. Pasta 9. Vermelho entre os troncos. Pasta 10. Com sua grandíssima fome. Pasta 11. No caminho inexistente. Pasta 12. Pasta 1. Faixa 1. Como se fosse. De nada adiantou a couraça contra o fio da espada. O sangue jorrou entre as frestas metálicas e o jovem rei morreu no campo de batalha, tão jovem que não deixava descendente adulto para ocupar o trono, apenas da sua linhagem um filho menino. Antes mesmo que a tumba fosse fechada, já os seus fiéis capitães se reuniam. De nada adiantou a couraça contra o fio da espada. O sangue jorrou entre as frestas metálicas e o jovem rei morreu no campo da batalha. Tão jovem que não deixava descendente adulto para ocupar o trono, apenas da sua linhagem um filho menino. Antes mesmo que a tumba fosse fechada, já os seus fiéis capitães se reuniam. A escolha de um novo rei não pode esperar. E determinaram que o menino haveria de reinar, a coroa lhe cabia de direito, que começassem os preparativos para colocá-la sobre sua cabeça. Aprontavam-se as festas da coroação, enquanto os capitães instruíam o menino quanto ao seu futuro. Mas porque o rei, seu pai, havia sido muito amado pelo povo e temido pelos inimigos, e porque o rosto do menino era tão docemente infantil, uma decisão sem precedentes foi tomada. No dia da grande festa, antes que a coroa fosse pousada sobre os cachos do novo rei, a rainha sua mãe avançou e, diante de toda a corte, prendeu sobre seu rosto uma máscara com a esfinge do pai. Assim, ele haveria de ser coroado, assim ele haveria de governar, e os sinos tocaram em todo o reino. Muitos anos se passaram, muitas batalhas. O menino rei não era mais um menino, era um homem. Acima da máscara, seus cabelos começavam a branquear. Seu reino também havia crescido. As fronteiras extensas exigiam constante defesa. E na batalha em que defendia a fronteira do norte, acossado pelos inimigos, o rei foi abatido no fundo de uma ravina sem que de nada lhe valesse a couraça. Antes que fechasse os olhos, acercaram-se dele seus capitães. Retiraram o elmo, o sangue escorria da cabeça. O rei ofegava, parecia murmurar algo. Com um punhal cortaram as tiras de couro que prendiam a máscara. Soltou-se pela primeira vez aquele rosto pintado ao qual todos se haviam acostumado, como se fosse carne e pele. Mas o rosto que surgiu por baixo dele não era um rosto de homem. A boca de criança movia-se ainda sobre mudas palavras. Os olhos do rei faziam-se baços num rosto de menino. Faixa 2. Antes que chegue amanhã. Acabada a sopa de nabos, um ferreiro cochilou por instantes junto ao fogo. Depois foi deitar-se ao lado da esposa, soprou a vela e adormeceu. Sonhou que subia em uma carruagem. Os cavalos galopavam e, embora a noite fosse interminável, logo chegaram a uma cidade e pararam diante de uma edificação nobre e grandiosa. O ferreiro saltou, atravessou o grande umbral, subiu a escadaria de pedras. Seus pés conheciam cada degrau. Chegando ao alto, abriu a segunda das muitas portas de uma longa galeria e, apressado para não ser colhido pela manhã, despiu-se e meteu-se entre os lençóis na grande cama de dossel vermelho. O dossel ondulou de leve, sua cabeça despencou no sono.
Acordou com a primeira luz da manhã, varando janela e cortinado. Suas roupas estavam na cadeira. Vestiu-se rapidamente, abriu a porta, desceu a escada e entrou na carruagem. Os cavalos galoparam, e embora o dia parecesse não ter fim, logo era noite e chegaram a uma aldeia. Pararam diante de uma casa. O ferreiro saltou, empurrou a porta que sua mão conhecia tão bem, sentou-se à mesa e começou a comer. Acabada a sopa de nabos, cochilou por alguns minutos, junto ao fogo, depois foi deitar-se com a esposa. Apagou a vela, como quem apaga o dia, e entregou a cabeça ao travesseiro. Lá fora, a carruagem esperava. Faixa 3. De muito procurar. Aquele homem caminhava sempre de cabeça baixa. Por tristeza? Não. Por atenção? Era um homem à procura de tudo que os outros deixassem cair inadvertidamente. Uma moeda, uma conta de colar, um botão de madrepérola, uma chave, a fivela de um sapato, um brinco frouxo, um anel largo demais. Recolhia e ia pondo nos bolsos, tão fundos e pesados que pareciam ancorá-lo à terra, tão inchados que davam contornos de gordo à sua magra silhueta. Silencioso e discreto, sem nunca encarar quem quer que fosse, os olhos sempre voltados para o chão, o homem passava pelas ruas desapercebido, como se invisível. Cruzasse 2 ou 3 vezes diante da padaria, não se lembraria o padeiro de tê-lo visto, nem lhe endereçaria a palavra. Sequer ladravam os cães quando se aproximava das casas. Mas aquele homem que não era visto via longe. Entre as pedras do calçamento, as rodas das carroças, os cascos dos cavalos e os pés das pessoas que passavam indiferentes, ele era capaz de catar 2 elos de uma correntinha partida, sorrindo secreto como se tivesse colhido uma fruta. À noite, no cômodo, que era toda a sua moradia, revirava os bolsos sobre a mesa e, debruçado sobre o seu tesouro, espalhado, colhia com a ponta dos dedos uma ou outra mínima coisa para que a luz da vela ganhasse brilho e vida. Com isso, fazia-se companhia, e a cabeça só se punha para trás quando, afinal, a deitava no travesseiro. Estava justamente deitando-se na noite em que bateram à porta. Acendeu a vela, era um moço. Teria por acaso encontrado a sua chave? Perguntou. Morava sozinho e não podia voltar para casa sem ela. Eu? Equivocou-se o homem. O senhor sim, insistiu o moço, acrescentando que ele próprio já havia vasculhado as ruas inutilmente. Mas quem disse? Resmungou o homem, segurando a porta com o pé para impedir a entrada do outro. Foi a velha da esquina que se faz de cega, insistiu o jovem sem empurrar. Diz que o senhor enxerga por 2. O homem abriu a porta. Entraram. Chaves havia muitas sobre a mesa, mas não era nenhuma daquelas. O homem então meteu as mãos nos bolsos, remexeu, tirou uma pedrinha vermelha, um prego, 3 chaves. Eram parecidas, o moço levou as 3, devolveria as 2 que não fossem suas. Passados dias, bateram à porta. O homem abriu pensando fosse o moço. Era uma senhora. Um moço me disse, começou ela, havia perdido o botão de prata da gola e o moço lhe havia garantido que o homem saberia encontrá-lo. Devolveu as 2 chaves do outro. Saiu levando o seu botão na palma da mão. Bateram à porta várias vezes nos dias que se seguiram. Pouco a pouco espalhava-se a fama do homem. Pouco a pouco esvaziava-se a mesa dos seus haveres. Soprava um vento quente, giravam folhas no ar naquele fim de tarde, nem bem outono em que a mulher veio. Não bateu à porta, encontrou aberta. Na soleira, o homem rastreava as juntas dos paralelepípedos. Seu olhar esbarrou na ponta delicada do sapato, na barra da saia, e manteve-se baixo. Perdi o juízo, murmurou ela com voz abafada. Por favor, me ajude. Assim, pela primeira vez, o homem passou a procurar alguma coisa que não sabia como fosse. E para reconhecê-la, caso desse com ela, levava consigo a mulher. Saíam com a primeira luz.
Ele trancando a porta, ela já a esperá-lo na rua. E sem levantar a cabeça, não fosse passar inadvertidamente pelo juízo perdido, o homem começava a percorrer rua após rua. Mas a mulher não estava feita a abaixar a cabeça, e andando o homem percebia de repente que os passos dela já não batiam ao seu lado, que seu som se afastava em outra direção. Então, parava e, sem erguer o olhar, deixava-se guiar pelo tic-tac dos saltos, até encontrar à sua frente a ponta delicada dos sapatos e recomeçar junto deles a busca. Tac-tac. Hoje, tac-tac amanhã. Aquela estranha dupla começou a perceber caminhos que o homem nunca havia trilhado. Quem procura objetos perdidos vai pelas ruas mais movimentadas, onde as pessoas se esbarram, onde a pressa leva à distração, ruas onde vozes, rinchar de rodas, bater de pés, relinchos e chamados se fundem e ondeiam. Mas a mulher que andava com a cabeça para o alto ia onde pudesse ver árvores e pássaros e largos pedaços de céu. Onde houvesse panos estendidos no varal, aos poucos mudavam os sons, chegavam ao homem latidos, cacarejar de galinhas. O olhar que tudo sabia achar não parecia mais tão atento. O que procurar afinal entre fios de grama, senão formigas e besouros? Os bolsos pendiam vazios, o homem distraía-se. Um caracol, uma poça d'água, prendiam sua atenção e o vento lhe fazia cócegas. Metia o pé na pegada achada na lama como se brincasse. Tac-tac. Conduziam-no os pés pequenos dia após dia. Tac-tac. Crescia aquele som no coração do homem. Achei, exclamou afinal, e a mulher sobressaltou-se. Achei, repetiu ele triunfante. Mas não era o que haviam combinado procurar. Na grama, colhida agora entre 2 dedos, o homem havia encontrado a primeira violeta da primavera. E quando levantou a cabeça e endireitou o corpo para oferecê-la a ela, o homem soube que ele também acabava de perder o juízo. Faixa 4. De torre em torre. Tudo era veludo. Ouro e farfalhar de sedas naquele casamento. A noiva, tão jovem, depois os esposos sentados à mesa do banquete e os músicos, as carnes, o vinho derramado nas toalhas. Porém, partidos os convivas, apagadas as muitas velas que tão escuro o castelo. Ao marido, mais do que o traje de caça ou as roupas de casa, cabia a couraça, que dentro de poucos dias vestiu, partindo para defender terras alheias. Quanto demoraria, não disse. E a jovem esposa começou a esperar. Ninguém para fazer-lhe companhia. Só a um canto, calada e quase cega, a velha ama do castelão. Para encher os dias, a moça cantava, conversava sozinha diante dos espelhos, brincava de pegar e de correr com sua própria sombra. Passou-se um ano, que ela contou por ser o primeiro. O tempo que passou depois passou sem conta. Afinal, abriu-se a grande porta do castelo e seu dono entrou no pátio a cavalo. A esposa ainda se detinha um momento no quarto, enfeitando-se para que ele a visse bonita, e já a velha ama se acercava daquele que a havia criado e lhe murmurava coisas ao ouvido. O que disse não se sabe. Talvez que a esposa havia brincado de pegar com amigos, talvez que a conversa com amantes, e que cantava alegre. O que sabe é que o rosto do cavaleiro fez-se escuro como seu castelo. Quando a esposa chegou, antes que sequer o abraçasse, ordenou que fosse presa em seus aposentos. Depois mandou erguer uma torre isolada, em cujo quarto mais alto ela haveria de permanecer trancada para sempre. Não disse, mas fez dizer que a jovem havia enlouquecido. Só quando viu a sombra dela por trás da janela gradeada no topo da torre, o castelão vestiu novamente a couraça. Outras batalhas o esperavam. Desta vez ninguém contou sequer o primeiro ano, mas quando o senhor voltou ao castelo, não chegou sozinho com seus soldados. Trazia uma esposa, tão jovem e sorridente quanto a primeira. Sorriu ainda durante algum tempo, ao término do qual seu marido partiu, deixando-a sozinha e sem qualquer motivo para alegria.
Fechada atrás dele a grande porta, os dias pareceram alongar-se como sombras. Nada havia com que se distrair. Silenciosa, a jovem perambulava pelas salas vazias, perdia-se nos mudos corredores, os espelhos devolviam sua imagem, o eco devolvia seus passos, o tempo demorava a passar. Afinal, os cascos bateram sobre as pedras. De novo, sorridente, a jovem debruçou-se na sacada para receber o marido. Lá embaixo, no pátio, a velha ama já lhe murmurava coisas ao ouvido. O que lhe disse, como saber? Talvez que sua jovem esposa desaparecia misteriosamente durante horas e horas, talvez que nos corredores ecoavam duplos passos, e o que se sabe é que a escuridão desceu sobre o rosto do cavaleiro. Antes que a esposa alcançasse o último degrau, indo ao seu encontro, a ordem de aprisioná-la havia sido dada. Outra torre foi erguida, logo todos souberam que a segunda esposa do senhor havia perdido a razão. Mas um homem não pode ficar só. Passado o tempo do luto, pois como se estivesse mortas, comportava-se o senhor. Uma nova mulher foi trazida, um pouco menos jovem que as outras, um pouco menos sorridente, que como as outras foi deixada sozinha longamente e em seguida trancada em sua torre. Sozinho um homem não pode ficar, houve outras esposas, e havia tantas torres naquela cidade quanto troncos quando o senhor partiu para uma guerra além-mar, mais distante que as outras, mais longa. Os cascos demoraram a bater nas pedras, já quase não se esperava por eles. E quando seu som se fez ouvir, não era o senhor que chegava com seu cavalo, era um mensageiro trazendo a notícia de que, em terras do Oriente, o senhor havia morrido de estranho mal. O homem disse as últimas palavras da mensagem, levou a mão à garganta como quem tem sede e caiu em estertores. Ao seu lado, no chão, o cavalo espumava. Com a notícia, haviam trazido mal. Primeiro, morreram os velhos e as crianças. Quando os homens começaram a morrer, e as mulheres, os jovens que ainda não haviam sucumbido, enterraram os mortos, pegaram o pouco que podiam pegar e entregaram a cidade ao vento. Batem as portas das casas deixadas abertas. Ladra o último cão nas ruas vazias. A cidade abandonada vai entrando na noite. Mas antes que o sol se ponha, um cantar se levanta de uma das torres. Outro lhe responde, também vindo do alto. Depois outro, e mais outro. Nos quartos gradeados, as mulheres soltam sua voz, que em toda a planície se escuta. Faixa 5. Quase tão leve. Naquela manhã de primavera, o inesperado aconteceu. O velho monge não conseguiu voar. Havia feito suas abluções, havia meditado longamente e longamente repetido as palavras sagradas. Havia elevado o espírito, mas o corpo não abandonara seu peso. Com certeza, pensou o velho, penitenciando-se, faltou-me a fé. E humildemente voltou a purificar-se na água gelada e no ar cortante, orou até sentir-se tomado pelo calor de 1000 sóis. Mas, luminosa, embora sua alma, não houve meio do corpo pairar acima do chão. Onde falhei? Perguntava-se o velho do fundo da sua sabedoria, e não encontrando em si mesmo a resposta, envolveu-se no pano áspero que era toda a sua indumentária e, cajado na mão, saiu caminhando à procura. Não precisou andar muito para chegar ao grande carvalho que se erguia perto do mosteiro. Ali, em fins de tarde, tantos e tão ruidosos eram os pássaros que cada folha parecia ter asas. O velho olhou longamente os pássaros, àquela hora ocupados com suas crias, seus ninhos, sua interminável caça de insetos. Parecia justo e fácil que se movessem no ar. Talvez sejam mais puros, pensou. E querendo pôr à prova a pureza do seu próprio corpo, permaneceu por longo tempo de pé debaixo da copa até ter ombros e cabeça coberto de excrementos das aves. Porém, aquele corpo magro e pequeno, aquele corpo quase tão leve quanto o de um pássaro, negava-se a dar-lhe a felicidade do voo, e o velho recomeçou a andar. Caminhando, olhava o céu ao qual sentia não mais pertencer. Ouviu o grito do gavião e o viu abater-se altivo e feroz sobre uma presa.
Até ele, que agride os mais fracos, tem o direito que eu não mereço, pensou contrito. E mais andou. Viu o azul cortado por um bando de patos selvagens em migração. Lá se vão, de uma terra a outra, de um a outro continente, disse em silêncio o velho, enquanto eu não sou digno nem de mínimas distâncias. E mais andou. E viu as andorinhas, e viu o melro, e viu o corvo, e viu o pintacilgo, e a todos saudou e a todos prestou reverência. O dia chegava ao fim, sombras aladas cortavam a escuridão, morcegos e insetos cruzavam-se nas sombras. Ainda sem resposta e já sem forças, o velho monge sentou-se frágil sobre as pernas cruzadas, repousou as mãos no colo, meditou, vagalumes acendiam, por instantes, o espaço à sua frente. Empoeirado, sujo, com pés e mãos cheios de impurezas, o velho ainda assim sentiu-se mais leve e abençoado do que havia estado de manhã. Seu corpo não acendia. Pelo contrário, pesava mais sobre o solo do que pesa um pássaro pousado. Mas aos poucos a paz iluminava intensíssima sua alma, porque do seu corpo, delgadas e pálidas, como se extensão da própria pele, raízes brotavam, logo mergulhando o chão adentro. Seu tempo do ar havia acabado. Começava agora para ele o tempo da terra, daquela terra que em breve o acolheria. Faixa 6. Do seu coração partido. Sentada junto à sacada, para que com luz lhe chegasse a vida da rua, a jovem costurava o longo traje de seda cor de jade que alguma dama iria vestir. Essa seda agora muda, pensava a costureira enquanto a agulha que retinha nos dedos ia e vinha. Haveria de farfalhar sobre mármores, ondeando a cada passo da dama, exibindo e ocultando nos poços das pregas seu suave verde. O traje luziria nobre como uma joia, e dos pontos todos, pequenos e incontáveis que ela, aplicada, tecia dia após dia, ninguém saberia. Assim ia pensando a moça quando uma gota de sangue caiu sobre o tecido. De onde vinha esse sangue? Perguntou-se em assombro, afastando a seda e olhando as próprias mãos limpas. Levantou o olhar. De um vaso na sacada, uma roseira subia pela parede, oferecendo ao alto uma única rosa flamejante. Foi ela, sussurrou o besouro, que parecia dormir sobre uma folha. Foi do seu coração partido. Esfregou a cabeça com as patinhas, sensível demais essa rosa, acrescentou, não sem um toque de censura. Um mancebo acabou de passar lá embaixo, nem olhou para ela, e bastou esse nada, essa quase presença, para ela sofrer de amor. Por um instante, esquecida do traje, a moça debruçou-se na sacada. Lá ia o mancebo afastando-se num esvoejar da capa em meio às gentes e cavalos. Senhor, senhor, gritou ela, mas nem tão alto que não lhe ficaria bem, e agitava o braço. O mancebo não chegou a ouvir, afinal não era o seu nome que chamavam, mas voltou-se a si mesmo. Voltou-se porque sentiu que devia voltar-se, ou porque alguém ao seu lado virou a cabeça de súbito como se não pudesse perder algo que estava acontecendo. E voltando-se viu debruçada no alto de uma sacada uma jovem que agitava o braço, uma jovem envolta em sol, cuja trança pendia tentadora como uma escada. E aquela jovem, sim, aquela jovem o chamava. Retornar sobre os próprios passos, atravessar um portão, subir degraus, que tão rápido isso pode acontecer quando se tem pressa. E eis que o mancebo estava de pé junto à sacada, junto à moça. Ela não teve nem tempo de dizer por que o havia chamado, que já o mancebo extraía seu punhal e de um golpe decepava a rosa para lhe oferecer. Uma última gota de sangue caiu sobre a seda verde esquecida no chão, mas a moça costureira, que agora só tinha olhos para o mancebo, nem viu. Faixa 7. Um homem, frente e verso. Engolia sua magra refeição e despedia-se da mulher e dos filhos como se não fosse voltar. Ia ao campo. E no campo, inclinado sobre a terra, como saber quando um tigre se aproximaria silencioso por trás, preparando o bote.
Porém, sempre voltava para um sono povoado de pesadelos e as despedidas na manhã seguinte. Quando um companheiro seu foi devorado 3 sulcos adiante daquele em que afundava mudas, ouviu os gritos antes de qualquer ruído das patas felpudas. Havia sido perto demais dessa vez, e à noite em casa decidiu se defender, não voltaria desarmado para o campo. Amassou argila, moeu pigmentos no pilão e, usando seu próprio rosto como molde, deu forma à máscara. Depois, ainda úmida, acrescentou-lhe chifres, orelhas, como asas de morcego, e espessas sobrancelhas arqueadas. Aumentou o nariz, a boca, deu expressão aterrorizante que acentuou com a pintura. Só depois de pronto o trabalho, deitou-se para dormir o pouco que restavam da escuridão. Não teve sonho. De manhã, despediu-se mais leve, quase alegre, e antes mesmo de chegar ao campo, prendeu a máscara sobre a parte de trás da cabeça. Agora era um homem de 2 rostos, e ninguém o pegaria desprevenido quando se inclinasse para o seu fazer. Sol ao alto, sombra a pino, calou-se um pássaro sobre o galho. O silêncio, mais do que qualquer mínimo estalar, advertiu o homem. Levantou-se paralisado por longos instantes, oferecendo a visão do falso rosto medonho. Quando virou a cabeça, um corpo listrado fugia entre os bambus. "Covarde!" gritou o homem em sua direção. "Covarde!" repetiu com voz já toldada, erguendo os braços em gesto de vitória. E riu e chorou, todo ele sacudido por tremores de medo e de emoção. Foi um homem vencedor que a família recebeu em casa aquela noite. Repetiu sua história 1, 2, tantas vezes que por fim o próprio relato despertou nele desejo de novas vitórias. Aprimoraria a sua artimanha, com certeza haveria de espantar não uma, mas quantas feras viessem. Surpreendeu-se a mulher na manhã seguinte vendo o marido que vestia a roupa ao contrário, a camisa abotoada nas costas e por cima também de trás para a frente o colete usado somente no dia do casamento. "A arapuca está completa." O homem riu, beijando-a na testa. Prendeu a máscara e se foi pelos caminhos, pensando que agora, quando se levantasse, seria um homem inteiro e assustador dos 2 lados. Sol a pino, os pássaros cantando, um graveto estalou atrás do homem. Outro, o coração uivou no seu peito. Levantou-se devagar, ordenando às pernas que parassem de tremer. O tigre saiu cauteloso do bosque de bambus. Estava esfaimado. A caça rareava, afugentada por tantas plantações, tantas presenças. Farejava a caça, porém humana, a menos desejável. Avançou alguns passos, o ventre baixo, quase rente ao chão. À frente, um humano estava debruçado sobre os sulcos. Temeu que fosse um ser disforme, de cabeça ao contrário, como o que havia encontrado no dia anterior, criatura inexistente que não se atreveria a comer. Mas lentamente o humano levantou-se e o tigre viu de frente, igual a qualquer outro humano, comestível. Num só salto, o devorou. Faixa 8. O riso acima da porta. Um homem foi condenado à morte por um crime que não havia cometido. Havia cometido outros em sua vida, mas não aquele. Assim mesmo foi decapitado e sua cabeça pendurada pelos cabelos acima da porta da sua casa para que todos soubessem o destino que aguardava aqueles considerados culpados pelo rei. As chuvas haviam se atrasado mais que de costume. Abrasava. O sol já surgia incendiando as primeiras horas do dia e continuava escaldante quando a noite já deveria ter chegado. Um sopro de fornalha embalava a cabeça lentamente. E nesse sopro e nesse sol, a cabeça do homem aos poucos secava. Não como um fruto que amadurece por dentro com seu sumo, mas como um couro que se enxuga por igual. E secando, encolhia a pele sobre os ossos, fazia-se o rosto mais magro, entreabrindo-se os lábios antes fechados. Os dentes demoraram um pouco a aparecer, mas logo foi como se aquela cabeça estivesse a rir para todo mundo. Aconteceu que naquela rua passasse o carrasco.
E vendo a cabeça sobre a porta, surpreendeu-se, pois ali estava o homem que havia decapitado não fazia muito tempo, e ria. Que magnífico carrasco sou eu, pensou deliciado. Tamanha foi a precisão com que separei essa cabeça do seu corpo que o homem nem se deu conta e, sentindo talvez um arrepio de cócegas no pescoço, riu. Na verdade, o carrasco havia sido até então homem de poucos cuidados que executava seu trabalho sem convicção e sem capricho. O machado que utilizava há muito havia perdido o fio, o cabo era áspero e ele o manejava apenas para livrar-se da tarefa, sem pensar na qualidade do serviço ou em poupar sofrimento a quem, ajoelhado, esperava a lâmina. Mas voltando para casa, aquela noite, inflado de orgulho, relatou à família o fato que punha em outra luz o seu trabalho. E, terminado o jantar, levantou-se para ir afiar o machado. Desde o dia da execução, a esposa do homem entrava em casa de cabeça baixa, olhos postos no chão, para não ver o que sobrava daquele com quem durante tantos anos havia compartilhado a cama. Mas uma tarde, acompanhando o grito de uma ave, olhou para cima e, como se a esperasse, lá estava o claro riso do marido. Que má esposa fui eu, lamentou-se a mulher, refugiando-se na escuridão protetora da casa. Ranzinza e impaciente, mais reclamei do que vivia ao seu lado. Fui leite azedo em sua boca, sem jamais tratá-lo com carinho devido a um marido. E agora ele ri, para fazer-me saber que melhor estar na eternidade do que comigo. Assim dizia, e assim havia sido, porque a vida era dura e os afazeres áridos. Esquecera de ver as coisas boas que entremeavam seu cotidiano. E mesmo agora, ao levantar a cabeça atrás do grito da ave, não o havia feito para admirá-la, mas para amaldiçoá-la por defecar nas suas roupas estendidas. Como se o marido a tivesse mordido com seus brancos dentes, cravou-se na alma da mulher a lembrança daquele riso, e abriram-se seus olhos para delicadezas até então ignoradas. Acendendo a lamparina, ao escurecer, a filha do homem disse uma noite para a mãe: "Meu pai riu para mim." E mais não disse, porque o que lhe ia no pensamento era tão precioso que só a ela cabia. Secreta, latejava nela a certeza de que, ao passar para o outro lado da vida, o pai havia finalmente percebido o quanto ela era doce e valente. Seu riso lhe dizia agora que ele não mais lamentava não ter tido um filho varão, mas exibia ao mundo sua alegria por ter tido uma filha a enriquecer-lhe a vida. As primeiras nuvens, anunciando a chuva, acavalam-se no horizonte. Quando veio a passar por aquela rua o autor do crime pelo qual o homem fora condenado. E, olhando para o alto, viu a cabeça que havia rolado sob o machado em lugar da sua. O sorriso do outro feriu como lâmina. Com que então, murmurou em silêncio ele, que foi vítima, está feliz e risonho debaixo do sol, enquanto eu, responsável pela sua desgraça, vivo afundado na escuridão da culpa. Ao tentar fugir de um crime, cometerá outro por omissão. E desde então o peso de ambos o esmagava. Pensando no riso que ele próprio viria a ter, o criminoso foi entregar-se à justiça. Nuvens fecharam-se como granito diante do sol e toda a água retida naqueles meses desabou na escuridão. Entregue ao vento, a cabeça pendente dançou de um lado a outro, sacudiu-se na ponta da sua crina, abriu a boca em último esgar, até desabar num estalar de ossos desfeitos que a trovoada encobriu. Faixa 9. Poça de sangue em campo de neve. Desde pequena gaguejava. A mais simples palavra era a corredeira que a arrastava ricocheteando entre letras e sílabas, distante, tão distante o ponto de chegada. E as frases não eram para ela. Que diferença do seu pensamento fluido, da limpidez dos diálogos que armava na imaginação. Mas ninguém ouvia seu pensamento e aos poucos ela havia se tornado esquiva e solitária. Solitária, assim como casá-la?
Perguntava se o pai, angustiado pelo aproximar-se da velhice. Se lhe desse um bom dote, talvez. Dinheiro não tinha, terras não possuía. Seu único bem, além da filha, era um urso amestrado com que se exibia nas feiras. Mas a filha era seu bem maior e o pai deu-lhe o urso, que lhe servisse ao menos para ganhar a vida. Sempre ela havia visto o pai partir levando o urso atado pelo pescoço, prisioneiro da focinheira. Chegada a sua vez, soltou a corda, tirou a focinheira e, afundando os dedos no pelo duro, montou no dorso. Foi assim, ondulando aos passos da fera, silhueta delicada pousada sobre a massa escura, que se afastou lentamente do olhar do pai até abandoná-lo por completo. Andaram os dois por muitos caminhos. A princípio, ela tentou abrigar-se em hospedarias, mas como os estalajadeiros recusassem a presença do urso e ela não aceitasse deixá-lo, acostumou-se a dormir com ele nos celeiros, aquecida pela palha e pelo corpanzil. Partilhavam a comida que ela conseguia, os peixes que, debruçados sobre o rio ou lago, ele pescava, com as garras afiadas, e apresentavam-se nas feiras. Ao contrário do pai, ela não levava instrumento. Seu instrumento era sua própria voz, pois, impedida de falar como todos, menina ainda, havia povoado sua solidão cantando como ninguém. E era cantando que se comunicava. Agora, chegando às cidades e povoados no dorso do urso, cantava pelas ruas anunciando o seu número, chamando para a feira. E as pessoas acorriam atraídas por aquela voz de guiso e pássaro, para ver como, em meio à praça, um urso dançava acompanhando-a, com graça inesperada. Fim do número, moedas tilintavam sobre o lajeado. Com sua primeira moeda de prata, a moça do urso comprou um xale bordado. Com sua primeira moeda de cobre, comprou uma flor de seda vermelha que prendeu na ponta da trança. Eis que uma tarde, o nobre senhor daquela comarca regressava ao castelo após uma caçada quando, sobre uma ponte, seu cavalo, assustado pelo atravessar de um esquilo, empinou-se, derrubando-o. Lá se foi o senhor, pernas ao alto, para dentro do rio, para dentro da água em espumas que prontamente o carregou. Gritam do alto da ponte os cavaleiros do séquito, da água ninguém responde. Inconsciente, mole como um trapo, o senhor foi carregado rio abaixo e teria certamente se afogado não fossem afiadas as garras de urso arrancá-lo dos rodamuinhos. Deitado sobre a grama, envolto em seus veludos encharcados e na névoa do seu desmaio, o senhor ouviu uma voz docíssima que o chamava e, lentamente, para não quebrar o encantamento, abriu os olhos. Ao seu lado, ajoelhada, uma jovem lhe dirigia cantando algumas palavras. O senhor teve apenas o tempo de ver atrás dela a escura ameaça de um urso e já os seus cavaleiros chegavam num intrépido de cascos e vozes para reconduzi-lo ao castelo. Aquela noite, em sua cama, o senhor demorou a encontrar o sono. Que moça era aquela que cantava como os outros falam? Vinda da lembrança, uma voz chamava. E era Mel. Uma ordem a mais nada significava para o senhor. Que se encontre a moça, ordenou no dia seguinte, queria tê-la para si. Logo a encontraram, pois não havia outra como ela, nem podiam falhar ou demorar-se os emissários. E montada em seu urso, carregando suas poucas coisas envoltas no xale, atravessou entre guardas os portões do castelo. Aquela noite, um banquete encheu de música e de risos as grandes salas e muitas taças foram erguidas celebrando a satisfação do senhor. Mas a moça pouco cantou, pois falar não queria. Antes mesmo do fim do banquete, acesas ainda tochas e lareiras, retirou-se o senhor para os seus aposentos, levando-a pela mão. No quarto, estendida como um cobertor sobre a grande cama carmesim, esperava-o a pele do urso que o senhor havia mandado arrancar. O sol deitava-se há algum tempo sobre o mármore do piso quando o senhor levantou-se. Afazeres o esperava. Vestiu-se sem despedir-se dela, que fingia dormir, deixou o aposento. A porta bateu, os passos se afastaram. Ela ainda ouviu vozes no corredor, depois mais nada. Rápida, levantou-se, arrancou os lençóis da cama, tirou as fronhas, despiu sua camisola, embolou os tecidos com as mãos e com eles foi recheando a pele de negro pelo.
Depois, procurou entre suas coisas, tirou uma agulha e começou a costurar a pele com pontos firmes. Estava quase terminando quando parou. Abriu com as mãos um espaço entre os tecidos, tirou a flor da trança e, como poça de sangue em campo de neve, afundou-se na altura do peito um pouco à esquerda. Em seguida, deu os últimos pontos, arrematou, cortou a linha com os dentes e partiu a agulha que ninguém mais a usasse. Só então, com sua voz de canto, chamou o amigo. Chamou e chamou, até que ele se pôs de pé, sacudiu a cabeçorra e ofereceu-lhe o dorso. Como haviam feito ao longo de tantos caminhos, afastaram-se os dois ondulando, percorreram corredores, desceram escadarias, cruzaram jardins, deixando na grama a marca de pesadas patas e chegaram à estrada. À noite, no sonho do senhor, uma jovem cantava montada num urso. Faixa 10. Vermelho entre os tronos. Os cães à frente e os jovens a cavalo e o tinir dos metais. Vozes ao vento. Entre os troncos escuros, o vermelho galopa. A caçada invade com seus sons a floresta. Um repentino bater de asas são pássaros em fuga. Caça pequena que não interessa aos caçadores. Querem javali, cervo, carne para assar à noite no castelo. Controlam os cavalos atrás dos cães que farejam, devassando moitas, os cascos pisoteiam musgos e folhas mortas, resvalam nas pedras e, avançando, os jovens saem do mais denso das árvores e aproximam-se do rio. No rio, uma mulher se banha. Ela ouviu o barulho e saiu da água rápida, querendo buscar suas roupas na margem. É assim que eles a descobrem, branca, desprotegida e tão assustada, estendendo o braço para agarrar os panos com que se sentiria quase salva. Não lhe dão tempo. Os cães partem ao ataque. Ela tenta cobrir-se com as mãos, defender-se, afastando aqueles dentes, mas o sangue jorra e ela corre descalça em direção aos arbustos, onde pelo menos a sua nudez estará coberta. Os moços riem, se chamam, assulam os cães e eles próprios se lançam com seus cavalos no encalço dessa nova caça. Inúteis os arbustos. Nada pode protegê-la. Ela foge, os cavaleiros a perseguem, depois deixam por um instante que se afaste. E quando está quase escapando, o mais belo dos caçadores ergue-se na sela. É minha, grita. Os outros retêm seus cavalos. Ele levanta a lança sobre a cabeça e a arremessa. Jaz a mulher de Borco. Das suas costas, como um fino tronco, nasce a lança. Os caçadores se aproximam, sem apear, examinam do alto a presa abatida. Cavalos e cães pasteiam ao seu redor num agitar de ancas e caudas. Mas não há muito o que ver. A perseguição acabou. O vencedor arranca a lança de um tranco, as esporas afundam nos flancos suados. Sons e corpos ainda giram em torvelinho. Depois se vão. As outras caças serão levadas para o castelo atravessadas sobre os cavalos gotejando sangue. Essa não. Aos poucos, vozes e latidos afundam entre folhas. A floresta volta ao seu silêncio. Nada parece mover-se. Na escuridão que se adensa, o corpo estendido é branco como a lua. Mas algo se move. Um leve estalar de gravetos, sombras furtivas, o brilho amarelo dos olhos. Com a noite temerosos, a princípio, logo vorazes, chegam os lobos. E rápido, seu banquete. E são muitos a ter fome. Já poucas manchas de branco palpitam no escuro. Antes que o bando saciado se afaste, uma loba afunda o focinho no peito aberto e colhe o coração, o rubro coração daquele pálido corpo. E com ele, entre os dentes, se vai, para sua toca, alimentar a única cria. Mais de uma vez, as folhas caíram e tornaram a brotar. Mas hoje não é um grupo que sai para caçar. Os cães ladram. O vermelho se acende entre o negro dos troncos, o bater dos cascos ecoa na floresta. De um só cavalo, porém, que o mais belo dos jovens vai sozinho. Pássaros fogem num bater de asas, caça pequena. Os cães farejam, latem, se atropelam, seguindo um rastro denso mato adentro.
O cavalo abre seu rumo entre os galhos. Súbito, rasgando a escuridão, barreira das folhas, um javali se lança para fora do verde. Vem bufando, desnorteado, como se cego. Atrás dele, a matilha. O cavaleiro firma a lança na mão, esporeia o cavalo. Cães avançam sobre o javali, que se esquiva de um lado e a outro, tentando escapar. A ponta de ferro desce com fúria, resvala no pelo hirsuto, se mancha de sangue. O animal se torce, enfurecido, se volta aos guinchos. Ataca. As presas dilaceram as patas do cavalo. O cavaleiro crava as esporas. O cavalo empina, o javali ataca pelo lado. O cavaleiro se volta na sela, desequilibra o cavalo. O cavalo cai e por baixo do cavalo, sob o seu peso, está a perna do cavaleiro. Agora é na direção dele que o javali investe, dele que não pode se levantar e que perdeu a lança, dele indefeso. A cabeçorra baixa se aproxima, quase o alcança com suas presas amarelas, quando um movimento novo, um ruído vindo da floresta, interrompe os guinchos. Um instante de hesitação, a cabeçorra se volta e o javali foge, abandonando sua presa. Com um sentimento de alívio e de vitória, o cavaleiro pensa que, se conseguir afastar um pouco o cavalo, se conseguir puxar a perna, estará salvo. Firma as mãos na terra, ergue os ombros. Mas algo se move na floresta. Um graveto estala, próximo. À sua frente, uma moita estremece. As folhagens se abrem devagar. E saindo do escuro verde como se saísse da água, uma loba avança pausada na sua direção. Uma loba toda branca como a lua. Faixa 11. Com sua grandíssima fome. No limiar das coisas, onde a noite arma o bote, viviam duas irmãs. Tinham em comum a idade, uma cabana, o único olho de uma, o único dente da outra e uma fome enorme que nunca se esgotava. Deixe-me olhar o mundo para ver onde há comida, pedia a do dente, estendendo a mão para o rosto da irmã. E com o olho da outra na palma, rastreava além dos montes, além dos vales. Deixe-me saborear esse cordeiro, pedia a do olho, estendendo a mão para a boca da irmã. E com o dente na palma, mastigava e mastigava, deixando escorrer o sangue pelo braço. Toque, toque, toque. Bateram à porta da cabana em uma noite de tempestade. Abriu-se no escuro a única pálpebra, abriu-se a bocarra sobre o único dente. Que comida seria essa que vinha se oferecer em meio ao sono? E abriram a porta. À luz dos relâmpagos, uma moça branca de chuva e de cansaço, com um cachorrinho no colo, pedia guarida. Só até o dia raiar, acrescentou, quase desculpando-se. Ora, querida, não há pressa, disse Melíflua, uma das irmãs, fazendo-lhe gesto para entrar. Esteja à vontade, acrescentou a outra ladina, afastando-se para deixá-la passar. E a moça entrou. Você está tão molhada, está frio aqui, disse a do dente, já com água na boca, antegozando um bom ensopado. Minha irmã vai buscar a lenha lá fora para acendermos o fogo. Vá você, respondeu a do olho, não querendo afastar-se do jantar. Com o olho na mão, a outra saiu em busca de lenha, sem perceber que o cachorrinho a acompanhava. E estava regressando carregada de achas quando tropeçou nele e, de susto, abriu a palma, deixando o olho cair. Maldito cachorro! Exclamou. Mas por mais que tateasse entre o mato e a lama, não conseguiu encontrar o olho da irmã. Às apalpadelas, catou uma das achas no chão, voltou com ela para a cabana. Que vês, minha irmã? Perguntou a outra, que havia ficado às escuras. Vejo a moça tremendo de frio e o fogão esperando fogo, respondeu a do dente, sem querer confessar que havia perdido o olho. Largou a acha na beira do fogão e começou a deslizar os dedos ao redor procurando os fósforos. Deixa eu te ajudar, disse a outra, que já não se aguentava de tanta fome. E aproximou-se do fogão, porém, sem seu olho, só podia guiar-se pelo tato. E o tato entregou-lhe a acha para que a pusesse sobre as cinzas, mas não lhe disse que a irmã estava bem ao seu lado.
Levantou a acha e deu com ela no rosto que a outra abaixava, quebrando seu único dente. Tremia a moça de frio, abraçada ao seu cachorrinho, sem entender por que as irmãs não acendiam o fogo. Pobres velhinhas, pensou, tão bondosas e tão sem jeito. E levantando-se, foi ela mesma despertar as chamas para aquecer a cabana e iluminá-la. Faixa 12. No caminho inexistente. Ia a filha muda guiando o pai cego quando, depois de muito caminhar, chegaram ao deserto. E, sentindo o pai a areia nas sandálias, acreditou ter chegado ao mar e alegrou-se. O mar estava para sempre gravado na sua memória, disse ele à filha, que nunca o havia visto, e contou como podiam ser altas as ondas e obedientes ao vento, e como, coroadas de espuma, faziam e desfaziam seu penteado. O mar, contou ainda, ocupa nossos olhos por inteiro, e se o vemos nascer, o fim não vemos. O mar sempre se move e sempre está parado. O mar, à noite, veste-se de lua. O mar pareceu 2 vezes belo à menina, pelo que era e pelas palavras do pai. Olhou à sua frente, viu as altas dunas e chamou-as, ondas no seu coração. Elas obedeciam ao vento e no alto entregavam-lhe seus cabelos para que os desmanchasse com dedos ligeiros. Sentaram-se os dois, o pai olhando no escuro o mar que guardava na memória, a filha deixando que o mar de luz sem fim ocupasse todo o espaço do seu olhar. Parado diante dela, ainda assim se movia, e quando a noite chegou, vestiu o cetim que a lua lhe entregava. Dormiram ali os dois, pai e filha, deitados na areia, sonhando com o que haviam visto. E ao amanhecer, seguiram caminho, afastando-se do deserto. Andaram, que o mundo é vasto, até que um dia, numa curva do caminho, desembocaram na praia. O velho, sentindo a areia nas sandálias, alegrou-se, certo de ter chegado ao deserto, talvez o mesmo deserto que atravessara quando jovem. Sentaram. O deserto, disse o pai à menina, é filho dileto do sol. E a menina, olhando à frente, viu os raios deitando na superfície, partindo-se, rejuntando-se, mosaico de sol, e sorriu. Os pés afundam no deserto, acrescentou o pai, e ele acaricia nossos tornozelos. A menina soltou sua mão da dele e foi molhar os pés, deixando que a água lhe acariciasse os tornozelos. O deserto, disse ainda o pai, é plano como um lençol, ao vento, sem montanhas, ondeando nas costas das dunas. A menina correu, o olhar pela linha do horizonte, que nenhuma montanha interrompia. Viu as ondas e em seu coração chamou as dunas. No deserto, disse ainda o pai, a filha, tentando explicar o mundo sobre o qual ela não podia fazer perguntas. Anda-se sempre em frente porque não há caminhos, e a pegada do pé direito já se apaga quando o pé esquerdo pisa adiante. Levantaram-se caminhando. E porque o velho pisava seguro no deserto da sua lembrança, e porque a menina pisava tranquila no deserto que lhe havia sido entregue pelo pai, seguiram adiante serenos por cima da água que lhes acolhia os pés, acarinhando os tornozelos, enquanto suas pegadas se apagavam no caminho inexistente. Pasta 2. Biografia. Marina Colasanti nasceu em Asmara, na Eritreia, viveu em Trípoli, percorreu a Itália em constantes mudanças e transferiu-se com sua família para o Brasil. Viajar foi, desde o início, sua maneira de viver. E desde o início aprendeu a ver o mundo com o duplo olhar de quem pertence e ao mesmo tempo é alheio. A pluralidade de sua vida transmitiu-se à obra. Pintora e gravadora de formação, é também ilustradora de vários de seus livros. Foi publicitária, apresentadora de televisão e traduziu obras fundamentais da literatura. Jornalista e poeta, publicou livros de comportamento e de crônicas. Recebeu numerosos prêmios como contista. Sua obra para crianças e jovens é extensa e muitas vezes premiada. Fim do livro Do Seu Coração Partido.
Esse livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos, sem fins lucrativos para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Rosa de Carvalho Costa e Silva, em agosto de 2013. Nome do livro: Do Seu Coração Partido. Autora: Marina Colasanti. Número de páginas: 90. Copyright: Marina Colasanti, 2004. Editora Gaia Limitada, Cidade São Paulo, ano 2010. Editado por Felipe Pereira.